Tem um tipo de comentário que muda completamente o rumo de um vídeo aqui no canal. Não é o comentário mais engraçado, nem o mais polêmico, é aquele comentário simples. Assiste esse filme aqui, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois de postar esse vídeo aqui falando sobre como o gênero de terror trabalha personagens femininos muito melhor do que filmes gerais de Hollywood, essa inscrita comentou: assiste e faça ela voltar. E eu fui, sem muita expectativa. E vou te falar uma coisa séria, foi uma das recomendações mais certeiras que já fizeram pra mim. Porque esse não é só um filme de terror, ele é um filme desconfortável, do tipo que não quer te assustar, ele quer te deixar mal. Eu já te conto exatamente a minha experiência com Faça Ela Voltar, logo depois da vinheta. Antes de entrar na história, vale dizer de onde esse filme vem. Faça Ela Voltar é dirigido pelos irmãos Philippou, os mesmos de Fale Comigo, aquele terror australiano que pegou todo mundo de surpresa há alguns anos. E dá pra sentir a mesma assinatura aqui: paciência pra construir desconforto, uma recusa em explicar tudo logo de cara, e a coragem de deixar você se sentir perdido por mais tempo do que o confortável. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre Fale Comigo aqui no canal. Eu vi há algum tempo, mas posso reassistir pra poder fazer um vídeo pra vocês. Mas voltando, o filme não perde tempo te preparando. Ele te joga direto numa gravação de ritual. Imagens granuladas de VHS, alguma coisa acontecendo fora do quadro, uma sensação de que você entrou no meio de algo que já deu muito errado antes de você chegar. Ele não tem uma introdução confortável, ele não tem vamos conhecer os personagens com calma. O filme te coloca dentro de um clima estranho e fala: fica aí. A história gira em torno de dois meio-irmãos, Andy, de 17 anos, e Piper, a irmã mais nova deficiente visual. Eles acabaram de perder o pai. Eles encontram ele morto no banheiro depois de um tratamento contra o câncer. E em menos de 24 horas já estão sendo levados para um novo lar adotivo. Rápido demais. Inclusive, de um jeito que já planta uma sensação de que alguma coisa nesse processo não seguiu o caminho normal. Quem recebe eles é a Laura. E aqui que eu preciso parar um segundo para falar da atuação da Sally Hawkins, porque ela é praticamente o motor do filme inteiro. A Laura é apresentada como uma ex-assistente social, ex-conselheira, uma mulher caseira, ligeiramente estranha, do tipo que parece ter encontrado um propósito em acolher crianças que perderam a estrutura da própria vida. E a Sally Hawkins consegue uma coisa difícil: ela faz você confiar na Laura e desconfiar dela ao mesmo tempo, na mesma cena, só mudando o tom de voz ou a expressão por um segundo. Ela vai da ternura pra estranheza e da estranheza pra uma frieza quase imperceptível, sem nunca avisar que a transição tá acontecendo. A Laura já cuida de outro garoto, Oliver, que não fala desde que a filha biológica dela, a Cat, que também era cega, morreu afogada na piscina do quintal. É aqui que o filme já entrega a primeira pista do que vem pela frente, de um jeito tão sutil que você só percebe o peso depois. Andy nota umas anotações de acessibilidade pela casa e pergunta se foram feitas para a irmã dele. E a Laura responde de uma forma seca e direta: não. Eu tinha uma filha cega. Não tenho. Tinha. A partir daí, o filme passa a te incomodar aos poucos. Pequenas atitudes que não fazem sentido vendo elas isoladas, mas que elas vão se acumulando. A Laura mantém o quarto da filha intocado, do jeito que ela deixou. Tem um cachorro empalhado na sala, totalmente estranho, gerando uma cena desconfortável quando eles chegam na casa. Ele fica parado ali como se fizesse parte daquela casa ainda. No funeral do pai dos irmãos, enquanto tá todo mundo de preto, ela aparece de roxo, com um brinco grande, uma pulseira que faz barulho, uma quebra de luto tão deslocada que parece quase um aviso do que tá por vir. Ela é gentil, mas estranha, cuidadosa, mas invasiva, e ela começa a tratar a Piper com um carinho exagerado, quase obsessivo, enquanto deixa Oliver isolado, trancado num canto da casa onde ele praticamente não existe. Não existe segurança ali, só aparência de segurança. E bom, a gente tem o personagem do Oliver. Antes de qualquer revelação sobre quem ele realmente é, o filme já usa ele pra te desestabilizar de um jeito puramente físico. Ele tem um olhar perdido, ele anda pela casa sem um rumo certo, como se alguma coisa por dentro dele estivesse pedindo ajuda, enquanto o corpo continua obedecendo outra lógica. Ele começa a comer coisas que não deveriam ser comidas, objetos, partes da mobília, o próprio corpo. Tem uma cena em que ele tá comendo melão com o Andy, e quando o Andy se vira pra pegar alguma coisa na pia, ele vê o Oliver mastigando a faca. É uma cena que me deu muita agonia, eu tive que pausar, e depois quando eu dei o play de novo eu não consegui olhar. Ela é muito agonizante, uma cena muito feia, ela demora pra acabar. Só que ela ainda é uma cena leve quando tem a cena dele mastigando um balcão de madeira. Caso vocês tenham a ideia de ver o filme,
não procurem por essas cenas. Só assiste, elas vão acontecer e vão surpreender vocês. O mais perturbador é que você não sabe, nesse ponto da história, se ele é vítima ou ameaça. Você só sabe que tem alguma coisa profundamente errada acontecendo com aquela criança, e que ninguém na casa parece querer admitir isso em voz alta. O filme vai te dando essas peças com uma paciência quase cruel, porque você sente que tem uma coisa muito errada na lógica daquela casa. No jeito como a Laura distribui afeto, no silêncio do Oliver, num círculo desenhado discretamente no chão de um cômodo que ninguém explica, mas ele nunca te entrega tudo de uma vez, ele deixa você desconfiar antes de confirmar. E é exatamente esse ritmo que torna um filme tão eficaz. Porque o medo real nunca vem de um jumpscare. Vem da sensação de que você já devia ter entendido alguma coisa e ainda não entendeu. Aos poucos, e eu insisto muito nesse aos poucos, porque é assim que o filme trabalha, você começa a perceber que existe algo muito maior acontecendo ali. Um ritual, uma obsessão antiga, uma tentativa de trazer alguém de volta à vida. É aqui que o filme deixa de ser só sobre coisas estranhas e vira sobre outra coisa. Luto. Mas não o luto bonito de cinema. O luto feio. Aquele luto que não aceita o fim. O luto que começa a deformar tudo ao redor dele. O ponto mais forte de Faça Ela Voltar não é o ritual em si, é o que ele revela sobre quem está conduzindo tudo aquilo. Laura não tá fazendo isso por curiosidade mística, ela tá tentando corrigir uma ausência que ela nunca processou. E o filme coloca duas formas de lidar com a perda lado a lado. De um jeito muito claro, Andy e Piper perderam o pai há poucos dias e estão lidando com isso de um jeito muito humano. Eles se apoiam, eles têm palavras secretas que usam pra confirmar quando estão falando a verdade um pro outro. É doloroso, mas é vivo. Laura perdeu a filha há meses e ela não consegue fazer isso. O luto dela parou de ser um luto e virou uma obsessão. Depois, controle. Depois, violência. Ela chega a bater na própria Piper enquanto a menina dorme e forjar a culpa em cima do Andy, só pra separar os dois irmãos. E é só num determinado ponto, bem mais pra frente, que o filme te entrega a peça que faz todo o resto fazer sentido, de um jeito muito mais perturbador. A Laura tem uma fita antiga, gravada em VHS, igual aquela que eu citei no começo do filme, com um passo a passo completo de um ritual de ressurreição. E o plano dela é usar essa fita pra trazer a Cat de volta, afogando a Piper numa piscina onde a própria filha morreu, e usando o Oliver, agora possuído por uma entidade que a Laura mesma invocou, pra devorar o corpo congelado da própria filha e regurgitar os restos dentro do corpo da Piper, recém-afogada. É literalmente isso. Ela quer trazer a filha de volta usando o corpo de outra criança cega como receptáculo. Ah, e o Oliver? Bom, o nome dele nem é Oliver. O nome dele é Connor Bird, um garoto que desapareceu. Bom, um garoto que foi sequestrado especificamente para esse ritual. Esse é o tipo de revelação que recontextualiza tudo o que a gente viu antes. O silêncio dele, o jeito como ele come objetos que não deveriam ser comidos, o isolamento, tudo aquilo finalmente ganha um nome e um porquê. E de repente, cada gesto estranho do Oliver desde o início do filme deixa de ser um mistério e se torna tragédia. A partir desse ponto, o filme só escala. Cada cena te coloca mais perto de algo errado se concretizando. E o pior é que você não consegue parar de assistir. Você só acompanha, cada vez mais desconfortável, cada vez mais preso, sabendo que a Laura vai até o fim porque pra ela não existe outro caminho. E quando finalmente chega o clímax na piscina, durante a tempestade, o filme não te dá nenhum alívio fácil. Andy começa a notar que tem alguma coisa errada da obsessão da Laura pela própria irmã. Então ele vai falar com o assistente social que ele conhecia. E ele consegue levar ela até a casa da Laura, revelando uma verdade perturbadora, que ela guardava o corpo da própria filha escondido num freezer dentro de uma casinha no fundo da casa dela. E aqui um dos erros que o Andy comete é que eu fico, putz, velho, eu não queria que isso rolasse com você. Ele leva uma senhora de idade pra um lugar lamacento, no meio da chuva, claro que não tinha muito como dar certo. A Laura consegue atropelar os dois, Andy acaba morrendo afogado pela própria Laura, e no fim, Laura é encontrada pela própria polícia ali dentro da água, abraçada ao corpo da filha morta, depois de ter tentado afogar a própria Piper, enquanto se recusa até aquele momento soltar o que ela tinha perdido há alguns meses. Esse filme não funciona como um terror tradicional, ele não quer te dar susto, ele quer te deixar dentro de uma situação ruim tempo suficiente para você sentir o peso real dela, e quando termina o impacto não vem em forma de final chocante, vem em forma de silêncio, de ficar pensando, caramba, isso foi longe demais, e ao mesmo tempo, isso fazia sentido dentro daquela lógica distorcida que a Laura construiu pra si mesma. E talvez essa seja a parte mais incômoda de pensar sobre esse filme depois que ele acaba. Porque é fácil olhar pra Laura e chamar ela de monstro. Mas o filme não deixa isso tão simples assim. Ele te mostra uma mulher que amou a própria filha de um jeito tão absoluto que a morte dela não conseguiu encerrar esse amor. Só transformou ele em outra coisa. Em algo que destrói tudo que toca. E isso é o mais assustador do que qualquer demônio. A ideia de que o amor, levado longe o suficiente, sem nenhum limite, pode virar a coisa mais perigosa de uma
casa. No fim, Faça Ela Voltar não é só um filme de terror, ele é um filme sobre o que acontece quando alguém recusa o fim, e sobre como essa recusa pode destruir tudo ao redor, inclusive quem não tem nada a ver com a dor original. Talvez seja exatamente por isso que ele funcione tão bem. Ele não tenta te entreter, ele te coloca dentro de um sentimento desconfortável e te mantém lá até você entender de onde aquele sentimento vem. Como eu disse, esse vídeo nasceu de um comentário, de uma recomendação simples, então eu quero continuar isso aqui no canal. Talvez isso vire um quadro, ainda sem nome, mas vire um quadro. Se você já viu esse filme, eu tenho outras recomendações nesse nível, estranhas, desconfortáveis, diferentes, manda aqui nos comentários porque talvez os melhores filmes que eu vou ver daqui pra frente não venham assistindo algum trailer, venham de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e manda esse vídeo pra algum amigo que ainda não assistiu Faça Ela Voltar. Até a próxima.